Graça e paz, querido aluno do Seminário Academia de Inteligência Bíblica. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós agora estamos partindo para a nossa sétima aula com o início do curso Pneumatologia, que é a mesma disciplina que estamos estudando em todos os vídeos anteriores, Teologia 2. Então nós já vimos aí sobre a Trindade, nós já estudamos a respeito de Deus, a teontologia, a cristologia a respeito do Senhor Jesus nas aulas anteriores. E agora nós vamos começar a falar da doutrina do Espírito Santo. Nós vamos entrar na pneumatologia. Lembrando que esta aula de pneumatologia ela é dividida em duas etapas. Essa primeira etapa, que é a videoaula 7, e a segunda etapa, que será a videoaula 8, ao qual nós estaremos finalizando a nossa disciplina de Teologia Sistemática 2. Então, nós temos aí a divisão dessa mesma disciplina da doutrina do Espírito Santo em pneumatologia e paracletologia. Vou explicar para vocês a diferença entre pneumatologia e paracletologia, que diz respeito à mesma doutrina, que fala da mesma pessoa, que é do Espírito Santo de Deus. Tanto a pneumatologia como a paracletologia falam do Espírito Santo do Senhor, só que com abordagens um pouco diferentes. Vamos lá, pneumatologia. A pneumatologia ela vem da palavra grega pneuma, que significa ar ou vento. Essa é a definição grega para espírito. Então, a pneumatologia vai falar da doutrina do Espírito Santo, que em hebraico nós podemos chamar de Ruach, Kadosh, Espírito Santo do Senhor. Então, a paracletologia, ela vem da palavra grego parakletos, significa consolador. Nessa primeira etapa, a pneumatologia propriamente dita, nós vamos estudar a divindade de Cristo, nós vamos estudar os seus atributos e algumas obras do Espírito Santo e a sua personalidade. Então vamos começar com a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não faz autodeclarações como Jesus. Jesus ele faz autodeclarações. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou o pão da vida. Então, o Espírito Santo ele não faz autodeclarações. Tudo que é declarado do Espírito Santo é declarado por intermédio do próprio Deus ou do próprio Senhor Jesus Cristo, que testificam e testemunham da pessoa do Espírito Santo, e também os apóstolos do Senhor Jesus que falam do Espírito Santo, e os profetas das Escrituras que falam do Espírito Santo. Embora ele não seja uma força, uma energia, nós vamos ver isso com bastante base bíblica aqui neste curso, ele é uma pessoa consciente que conversa, se comunica, interage, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, porém ele não fala de si mesmo, ele não se autodeclara, não faz declarações pessoais. Então, nós temos aí João capítulo 16, versículo 13, tá? Eu quero que você dê uma lida lá. Vamos ver. João 16, versículo 13, vai falar o seguinte. Vamos lá. O próprio Senhor Jesus ele vai dizer: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então está aí uma declaração muito clara do Senhor Jesus Cristo, testificando que o Espírito de Deus não falará de si mesmo, mas é o próprio Jesus que fala e testifica do Espírito de Deus. Vamos lá. Aí nós temos aqui também a onipotência do Espírito Santo do Senhor e seus feitos poderosos. Então, na divindade do Espírito Santo, para que a divindade ela seja acreditada, nós possamos entender que o Espírito de Deus ele é a terceira pessoa divina da deidade, da trindade, que ele é o próprio Deus, e ele é digno de todo louvor e adoração, criou os céus, a terra, o universo, que ele tem os atributos próprios de Deus, é necessário recorrermos às Escrituras Sagradas e procurarmos base bíblica para isso.
Então nós temos aí que a onipotência do Espírito Santo e seus feitos poderosos. As ações poderosas do Espírito Santo que vão justamente justificar que ele é o ser todo-poderoso, que ele pode todas as coisas. Então nós temos aí Salmo número 104, versículo 30. Nós vamos dar uma lida, que diz assim: mas envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas toda a face da terra. Então esse texto de Salmos 104, versículo 30, está dizendo que o Espírito de Deus, quando ele é enviado, ele renova toda a face da terra. Ele refaz todas as coisas. Ele tem um poder de criação, poder de renovação, poder de reedificação e reconstrução. Então não há impossíveis para o Espírito Santo. Nós temos também o Atos capítulo 1, versículo 8, em que o próprio Senhor Jesus ele fala o seguinte. Vamos lá? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, vem sobre a igreja, vem sobre os discípulos de Jesus, e esse poder vai lhe dar autoridade e poder para realizar muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas e feitos poderosos no nome de Jesus e pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Curar enfermos, ressuscitar mortos, converter almas para o Senhor Jesus, modificação de transformação de vidas, libertação, até mesmo poder para ser mártir e também testemunha também, para morrer pelo Evangelho. Ou seja, feitos impossíveis, extraordinários. Em geral, tanto manifestações de poder, de transformação, de curas e milagres, como o próprio poder de glorificar a Cristo como sendo igreja na própria morte também. Então, esse é o sentido de Atos capítulo 1, versículo 8. Bom, vamos lá, vamos adiante, vamos ver outra passagem aqui, em apreço. Nós temos Efésios capítulo 3, versículo 16, que diz assim: ora, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele nos fortalece com poder. Então, nós temos poder pelo Espírito Santo. Nós podemos operar feitos poderosos por meio do Espírito de Deus. Vamos lá. Então, nós temos aí, nestas passagens também podemos ver algumas passagens, que eu vou citar aqui, vou listar, que nós podemos testificar e testemunhar e confirmar a divindade do Espírito Santo. Uma delas é Lucas, capítulo 1, versículo 35, não vamos ler, só vou colocar como referência para você ler depois, mas algumas nós vamos ler aqui, tá? Jó, capítulo 26, versículo 13. Vamos lá? Diz assim, versículo 26, versículo 13 diz: pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então aqui fala do poder criador do Senhor. Nós temos uma outra passagem, que é Jó 33, versículo 4, que diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida ou me formou. Vamos ver uma outra passagem, Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16 diz assim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não coloquei Efésios 3, 16. Mas eu vou colocar aqui, já que eu citei, a gente vai dar uma lida. Deixa eu colocar aqui e a gente lê sim essa passagem, ok? Para não passar em branco aquilo que eu citei para vocês. Vamos lá, vamos ler na versão NVI. Ora, para que com as suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Me lembrei agora que eu li essa passagem logo no início, né? Mas é bom a gente ler de novo. Nunca é dispensável a gente ler uma passagem bíblica, mesmo que a gente leia várias vezes. Vamos lá. Então, nestas passagens também podemos ver a deidade do Espírito Santo, e também nós podemos testificar no Salmo 33, versículo 6. Vamos lá, vamos ler, ver lá. Salmo de número 33. Deixa eu procurar aqui. Salmo 33, versículo 6 diz assim:
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, aqui está dizendo que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, ele criou todas as coisas, nos céus, na terra, no universo, os anjos, os planetas, tudo foi criado por intermédio do Espírito Santo de Deus. Vamos aqui ver outras passagens. Lá temos Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, que todos conhecem, que no princípio criou Deus todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Então, foi justamente a presença do Espírito Santo em forma da terra vazia. Imaginemos o globo terrestre vazio, quando não existia uma planta, não existiam os continentes, não existia árvores, não existia vida marítima, nem vida terrestre, nem aviária, não havia vida nenhuma. A terra era um imenso vazio, um imenso caos. Então, a presença do Espírito Santo, segundo Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus era como se fosse uma ave chocando um ovo, para que aquele ovo gerasse aquela gema vida e nascesse ali um ser. Então é semelhante a isso. A presença do Espírito Santo em volta do globo terrestre foi justamente gerando toda a vida vegetal, toda a vida animal e toda a natureza e biodiversidade que conhecemos hoje. Então foi o poder da presença, o poder do Espírito Santo que gerou vida na Terra, que gerou todas as coisas existentes. Então aí vai falar do imensurável poder do Espírito Santo, poder de criação dele. E o Espírito Santo tem poder e autoridade para chancelar a mensagem dos pregadores com manifestação de sinais poderosos. Então, o que está escrito aqui na apostila, né? Que eu coloquei aqui em 1 Coríntios 2, 4, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 5, que nós vamos ler também 1 Tessalonicenses 1, 5, que mostra justamente que o poder do Espírito Santo é que chancela com resultados poderosos a mensagem do Evangelho. Então, quando o pregador ele vai pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho não vem somente com palavras. Ele não vem com persuasão de palavras bonitas. Ele não vem somente com eloquência de palavras. Ele vem com resultados poderosos. Ele vem com cura, libertação, transformação de vidas, mudança radical, milagres, sinais de maravilha e prodígio. Então, coisas extraordinárias no interior da alma, no interior do coração do homem, como também no corpo, no ambiente em geral, acontecem pela manifestação do poder do Espírito na pregação dos pregadores. Vamos lá? 1 Coríntios, vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós temos a segunda passagem, que é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, essa é a função do Espírito Santo na vida do pregador, na vida da igreja, na vida dos servos de Deus. Manifestar o poder e a glória de Deus na mensagem. Ou seja, não é só um sujeito palestrando em cima de um púlpito, mas é alguém cheio do Espírito Santo, usado por Deus, cujo o Espírito de Deus ele fluirá através das palavras, através da vida do pregador ou do ensinador também, e haverá o quê? Edificação de vidas, haverá libertação, haverá transformação, haverá conversão, regeneração, salvação será gerado, fé será gerado, milagres acontecerão, curas acontecerão. Então, por exemplo, no momento em que estou ensinando esse vídeo, com certeza a sua vida está sendo edificada, você está se fortalecendo espiritualmente. Deus está falando com você. Então, algo maravilhoso está acontecendo no interior da tua alma porque você está adquirindo conhecimento de Deus,
que você vai usar justamente para maior eficácia do seu ministério, para resultados maravilhosos no teu ministério, como almas convertidas, vidas transformadas, edificação da igreja, avivamento espiritual e outras ministrações de Deus. Tudo pelo poder de Deus acompanhado pela ministração da palavra. Então vamos lá, vamos continuar. Nós temos o poder do Espírito Santo, que operou seus feitos poderosos na vida dos juízes. Então nós temos lá Juízes capítulo 14, versículo 6, que eu não vou ler, vou só citar de que se trata o assunto, e vai justamente dizer que o Espírito de Deus ele revestiu a Sansão. Sansão matou o leão, rasgou o leão, pegou o leão pela boca. Sansão ficou tão cheio do Espírito Santo que quando o leão veio e partiu para cima dele, ele rasgou o leão pela boca, assim saiu rasgando, de tanta força que ele adquiriu. Nenhum homem, nenhum ser humano tem uma força dessa de rasgar um leão no meio, arrancando pelas presas e pela boca do leão. Então, por que Sansão conseguiu fazer isso? Porque ele estava muito cheio do Espírito de Deus. E Sansão, ele com a queixada de jumento, ele matava sozinho milhares de filisteus. Mas era porque ele era o Rambo, porque ele era o Conan. Não, entendeu? Isso só existe em ficção. Porque ele ficava cheio do Espírito de Deus, cheio do poder do Senhor, do alto que revestia ele, e aí com o poder do Espírito Santo ele fazia maravilhas, realizava. O Espírito de Deus é isso mesmo. O homem realiza feitos impossíveis e poderosos no poder, na unção do Espírito. Aí nós temos também, podemos citar, Juízes capítulo 6, versículo 34 a 36, Gideão. Quando o Espírito de Deus se apodera de Gideão, ele com 300 homens, ele quebra os cântaros, toca a buzina e destrói milhares de midianitas e amalequitas. Nós temos aí os reis de Israel que foram revestidos. Saul foi revestido pelo Espírito Santo. Inclusive, eu quero que você leia comigo 1 Samuel. Vamos lá? Vamos ler. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Então o Espírito de Deus, quando Saul ele foi ungido, embora a gente saiba que já Saul se distanciou de Deus, depois ficou possesso por um espírito maligno, Davi tinha que tocar harpa para amenizar a situação, para ele ficar liberto temporariamente, mas era um camarada que estava em situação de desgraça diante de Deus. Mas no início do seu ministério, quando ele foi ungido por Samuel, ele ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus se apoderou dele e ele começou a profetizar. Aí nós temos também o rei Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre de o azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então a gente sabe que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi venceu o gigante Golias. Davi ele vencia os filisteus, vencia os inimigos de Israel. Davi era vitorioso aonde ele passava, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele, estava com ele. Então o Espírito de Deus se apoderava dos juízes para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. O Espírito de Deus se apoderava dos reis para que eles vencessem também os inimigos de Israel. E nós podemos ver também o Espírito de Deus se apoderando dos profetas. Então nós temos lá Isaías capítulo 61, versículo 1, em que o próprio profeta Isaías, ele revestido do poder do Espírito Santo, ele diz: Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a proclamar boas novas aos quebrantados de coração, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a restaurar os contritos de coração, a consolar todos os que choram. Então você vai ver, pôr em liberdade os cativos de Sião, você vai ver ali Isaías proclamando os feitos poderosos de Deus, que ele estava realizando por intermédio da unção do poder do Espírito Santo na vida dele. Nós temos também Ezequiel 3,14, quero que você acompanhe comigo essa leitura, que diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, o Ezequiel estava tão cheio do Espírito Santo que ele tinha arrebatamentos espirituais.
E Deus levava com mão forte a vários lugares, ele dava várias revelações, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Então, não somente Ezequiel, o profeta Elias, o profeta Eliseu, Daniel, Jeremias, os profetas do Senhor, todos estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos prosseguir adiante. Então, foi com a descida do Espírito Santo em Atos, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 1, que se iniciou a igreja do Senhor Jesus, com as suas poderosas obras missionárias. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, nós temos aí, depois de que houve o dia de Pentecoste, lá em Atos 2:1, quando eles estavam lá no cenáculo, o Espírito de Deus desceu como línguas de fogo, os revestiu, e eles falavam em diversas línguas, né, de vários povos que estavam ali presentes, foram todos revestidos do Espírito Santo. E Atos capítulo 1, que já foi promessa de Jesus, esperar até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando tudo isso se cumpriu, qual foi o impacto da operação do Espírito Santo através da pregação do Evangelho na vida dos apóstolos e na vida da igreja e na nossa vida hoje também? Conversão dos ouvintes, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, que quando Pedro, no dia de Pentecostes, se levanta para pregar, 3.000 almas se convertem e são batizadas. O batismo com o Espírito Santo, Atos 10, 44, que mostra que o Espírito de Deus veio, desceu mesmo e batizou, não é? Toda uma família, uma casa com o Espírito Santo. Nós temos expulsão de demônios, Atos 8, 6 e 7, Lucas 11, 20. E nós temos aí a cura de enfermos, Atos capítulo 3, versículo 6 a 8. Né? Ou seja, todos esses feitos poderosos, conversão de almas, batismo com o Espírito Santo, expulsão de demônios, cura de enfermos, tudo isso se alcança pelo poder do Espírito Santo, pelo revestimento do Espírito na vida do pregador, que é revestido do poder de Deus, através do batismo, através da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos ver agora a onisciência do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele também é onisciente, ele é onipotente e é onisciente também. O Espírito Santo conhece todas as coisas, pois toda a revelação dos mistérios de Deus provém dele. É ele quem revela os oráculos divinos aos profetas, apóstolos e também à sua igreja. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12? Vamos dar uma lida lá? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ok? Indagando em que tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir, que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos também desejam bem atentar. Vamos lá. Nós vamos ler também 1 Coríntios capítulo 2, 10 a 13. Vamos lá? As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Bom, então somente ele conhece a mente de Deus. Somente o Espírito Santo conhece a mente de Deus. 1 Coríntios 2,11. Vamos lá? Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não há mistérios, não há nada cortinado aos olhos do Espírito Santo. Porque ele conhece o homem, ele sonda o coração do ser humano, de todas as criaturas, conhece todos os pensamentos e sonda o interior de Deus também.
e a mente de Deus, conforme diz as Escrituras Sagradas. Ele é o mestre dos servos de Deus. Então, quem é o nosso mestre? Quem nos ensina a doutrina? Quem nos traz revelações? O Espírito Santo do Senhor. Vamos lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. João 14, 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos adiante. Se você quiser depois conferir, você pode ler Lucas capítulo 12, 12. Então, pelo fato do Espírito Santo habitar em nossas vidas, ele estar dentro de nós, é que ele vai nos orientar e nos guiar. Então, lá em João capítulo 14, versículo 7, vai dizer que o Espírito Santo habita em nós, e por ele habitar em nós, ele vai nos guiar em toda a verdade, em todo o caminho do Senhor, e vai nos instruir na verdade, e revelar a vontade de Deus, e trazer a revelação do Senhor Jesus até nós. Aí nós temos, como último atributo de deidade, a onipresença do Espírito Santo. O próximo atributo incomunicável. O Espírito Santo está em toda parte. Não há um lugar sequer em que sua presença não esteja. Então vamos ler Salmo 139, versículos 7 a 10. Vamos lá. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aí outra passagem que você pode ler depois é 1 Coríntios 2,10. Tá? Agora nós vamos ver outros atributos do Espírito Santo e a sua eternidade. Nós temos a eternidade do Espírito Santo e outros atributos. Então o Espírito de Deus ele é eterno, ele não tem princípio, ele não tem fim de dias, não tem princípio de dias, ele é eterno. Então vamos lá, nós temos aí Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Vamos ficar com a parte B do versículo que diz que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. O Espírito eterno. Então, o Espírito de Deus, ele tem eternidade, ele é eterno. Qual outro atributo? Nós temos também um outro atributo que o Espírito de Deus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos lá. 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o versículo 17 vai dizer que o Espírito de Deus, ele é o Senhor, né? É o Espírito do Senhor. O Senhor é o Espírito. Então, está dizendo que o mesmo Senhor é o Espírito. Então, aqui testifica que ele é o Senhor. Ele é o Criador do universo. Então, nós temos Jó 26,13, que fala que o Senhor criou todas as coisas. Jó 33,4, que fala que ele renova toda a face da terra e todas as coisas. Nós temos Gênesis, que nós citamos também, 1, 2, que nós citamos anteriormente, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, nós estamos só repetindo aí algumas passagens, como Jó 26,13, Jó 33,4, Salmo 104, né? No versículo, Salmo 104 completo, é bom você ler, que vai dizer que o Espírito de Deus ele criou todas as coisas, em Gênesis 1, e até Ezequiel 37, 9 e 10, tá? Que vai falar que o Espírito de Deus ele é o Criador. Nós temos aí agora a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele é pessoal, ele é uma pessoa. Então não é como os testemunhos de Jeová e algumas seitas dizem, que o Espírito de Deus ele é uma influência de Deus, ele é uma força de Deus, ele é a energia de Deus.
é a mente de Deus. Não. Isso não é um ensino bíblico, isso é heresia. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o Espírito de Deus ele tem sim personalidade, ele é uma pessoa. Então, nós vamos ver aqui com embasamento bíblico. Vamos lá, o Espírito não é uma força ou energia que emana de Deus, nem tampouco é a mente de Deus. Ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, porém, ele, como a primeira e segunda pessoa da Trindade, é também Deus. Ele possui vontade, intelecto, sensibilidade. Vamos ver intelecto. Intelecto nós temos aí, 1 Coríntios 2,11. Vamos ler? 1 Coríntios 2,11. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 2,11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então está falando que o Espírito de Deus tem o quê? Intelecto, conhecimento. Próximo atributo de personalidade, que nós temos aí a sua sensibilidade. O Espírito de Deus ele é sensível, ele tem sensibilidade. Assim como nós também temos sensibilidade. Então nós temos Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito de Deus se entristece. Uma força, uma energia, uma emanação energética de Deus ou de alguém não se entristece. Não tem uma consciência pessoal para poder se entristecer com algo. Não tem sentimento. Mas o Espírito de Deus tem sentimento e ele se entristece, sim. O Espírito de Deus tem vontade. A vontade é algo de alguém que é pessoal. 1 Coríntios 12:11. Vamos dar uma lida? Mais um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito de Deus ele reparte os dons conforme a vontade dele a cada um. Então ele tem vontade. E ainda podemos acrescentar que ele se preocupa conosco, tá? Que o Espírito de Deus tem uma grande empatia por nós, ele tem compaixão de nós, ele nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós. Romanos 8:27. Vamos ler? E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos prosseguir. Então nós temos a obra do Espírito Santo na vida do crente. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7-8, Paulo fala que o ministério do Espírito Santo em sua atual dispensação é maior que o ministério da lei de Moisés e toda a sua glória, que ali se manifestou, né? Portanto, entendemos que a igreja vive na melhor fase histórica da operação do Espírito de Deus no meio do seu povo. Então, vamos ver aqui as operações do poder de Deus na vida interior do crente pela obra do Espírito Santo. Primeira operação de poder é o novo nascimento. Então, o novo nascimento o que é? Regeneração também. Então, a natureza humana ela é uma natureza, por nascimento, pecaminosa. O ser humano ele já nasce em condição de pecado, ele já nasce debaixo de uma condenação, ele já nasce com a natureza pecaminosa dos seus ancestrais. Então, toda a geração do homem, até remontando a sua árvore genealógica, até chegar em Adão e Eva, é geração de pecado. É geração que herdou a maldição e a sentença de morte espiritual e morte física e condenação. Então, todo ser humano precisa de salvação, precisa de perdão dos pecados, precisa ser regenerado e nascer de novo. Então, a natureza que o homem nasce, com ela é impossível o homem herdar a salvação, herdar o reino dos céus, porque a natureza morta, condenada, pecaminosa, então não tem condições de ter nenhum vínculo com Deus, comunhão com Deus, ou morar nos céus, ou adquirir a salvação. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 26, eu quero que você leia comigo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo
justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele vai mostrar o quê? Vai mostrar que nós somos todos pecadores sem exceção. Em João capítulo 3, o próprio Jesus ele vai dizer para um grande religioso, Nicodemos, que até esse religioso tinha necessidade de nascer de novo. Quanto mais nós temos necessidade de nascer de novo. João capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar o ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então tem que ter o novo nascimento e somente o Espírito Santo, segundo esse texto, somente o Espírito Santo é que pode operar a recriação de um novo espírito, de uma nova natureza dentro do homem. A natureza caída, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ela é substituída por uma nova natureza, um novo espírito que é criado por Deus por intermédio da ação do Espírito Santo no interior da alma do homem. Aí, ou seja, o convertido morre para o mundo e para o pecado e vive uma nova vida com uma nova natureza gerada pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 6,11 fala que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 6,11. E 2 Coríntios 5,17 diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas do pecado já se passaram e agora eis que tudo se fez novo pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Então, nós temos também, o Espírito ele passa a habitar no crente. Então, depois do processo de regeneração, de novo nascimento, nós temos um outro processo, que é o processo onde o Espírito passa a habitar dentro de nós. Ele começa a morar dentro de nós. Então, lá em João 14, 16, 17, vamos dar uma lida comigo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos mais adiante. Nós temos aí também João 20, 21, 22, que você pode conferir depois. Romanos 8, 9. 1 Coríntios 3,16 e Gálatas 4,6. Todas essas passagens que eu citei agora, que você vai ler depois, vão confirmar a primeira passagem que eu li, de que o Espírito de Deus, após o novo nascimento, o Espírito de Deus começa a habitar permanentemente no interior da alma do homem. O homem passa a ser um templo de Deus, passa a ser uma propriedade sagrada para Deus, e o Espírito Santo, que é santo, passa a habitar dentro do homem. Esse privilégio só foi possível por meio de Jesus Cristo, pois no Velho Testamento o Espírito somente agiu no meio do povo de Israel, mas não habitava neles. Olha que interessante. E só aconteceu isso, esse fenômeno maravilhoso de sermos habitação do Espírito de Deus, a partir da morte de Jesus. Depois da morte e ressurreição de Cristo, em que ele foi assunto aos céus e mandou o seu Espírito Consolador, é que toda essa graça nós recebemos por meio de Cristo, por obra do Espírito do Senhor. Mas o povo de Israel não tinha isso. O Espírito de Deus vivia no meio deles ali, ao redor dele, no meio deles, mas não dentro deles. Vamos lá para o profeta Ageu 2,5. Quero que você leia comigo. Diz assim, Ageu 2,5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temais. Então o Espírito de Deus permanece no meio de vós, não dentro de vós, no meio de vós. É diferente, dentro de vós, no meio de vós. Então aqui está dizendo que o Espírito de Deus não habita, não permanece dentro deles, do povo de Israel, mas no meio deles. Aí nós temos Isaías 63, a partir do versículo 11, que diz assim:
Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores o seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, o Espírito de Deus estava no meio do povo de Israel e não habitando no povo de Israel. Então, nós temos também o testemunho do Espírito Santo dentro do crente. O Espírito Santo ele está dentro de nós para testificar e para trazer a consciência e o entendimento de que nós temos uma filiação com Deus, que nós não somos filhos do diabo, que nós não estamos desamparados, que nós somos filhos de Deus, gerados por Deus por obra do Espírito Santo, que nós temos herança com o Senhor Jesus na sua glória. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16. Quero que você leia comigo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos adiante. O Espírito Santo gera fé em nós, então o Espírito de Deus ele gera também fé em nós. Essa fé provém do Espírito Santo para a nossa salvação e segurança em Deus. Ela é um fruto e também um dom gerado pelo Espírito de Deus em nós. Então vamos lá, vamos ler aqui Gálatas 5:5, que diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aí tem outra passagem também, que é Atos 11:24, porque era o homem de bem, Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Aí nós temos também 1 Coríntios 12:9, que diz assim: a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Bom, vamos prosseguir. O Espírito de Deus, ele gera em nós também santidade. Então, o Espírito Santo, após produzir uma radical mudança de natureza pelo processo do novo nascimento, ele continua a trabalhar no interior da nossa alma. Então, ele trabalha o quê? Ele trabalha o processo da santificação. Essa santificação ela tem duas etapas. A primeira etapa que eu destaquei aqui é a santificação instantânea, ou seja, a partir do momento que você se converte, entrega a tua vida a Jesus Cristo, o recebe como Senhor e Salvador da tua vida, acontece o fenômeno do novo nascimento, e imediatamente você se torna uma pessoa santa por ser uma nova criatura em Deus. Vamos lá? 1 Coríntios 1:2 diz assim, 1 Coríntios 1 Coríntios 6:11, perdão. Assim foram alguns de vós, mas vós foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Aí nós temos também 1 Pedro 1. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo e tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Aí nós temos aí também 2 Coríntios 7:1. Peraí. Nós temos outras passagens que eu quero que vocês leiam depois, eu não vou ler. Hebreus capítulo 10:10, Colossenses 2:10, 1 João 4:17, Filipenses 1, Filemon 1:1, 1 Coríntios 6:11 e Gálatas 2:17. Leia essas passagens, está aí na apostila de vocês, e aí você vai ver que a santificação é algo instantâneo, a pessoa se torna santa instantaneamente através da obra do novo nascimento. Só que essa santificação, ela também é progressiva, porque ela precisa ser mantida, ela precisa continuar evoluindo, ela é um processo de trabalhar do Espírito Santo dentro da nossa alma, dentro de nós, para que a gente se aperfeiçoe e se torne cada vez mais santo, cada dia mais. Ou seja, nosso caráter vai sendo lapidado por Deus através do Espírito Santo até nos tornarmos mais perfeitos, mais santos e abandonarmos mais erros, mais pecados, mais coisas erradas da carne. Vamos lá. A santificação progressiva,
nós temos lá, eu li, acabei lendo antecipadamente, 1 Pedro 1, 15 e 16, que Pedro fala que nós devemos, como Deus é santo, devemos buscar a santidade e procurar sermos santos. 2 Coríntios 7, 11, capítulo 7, versículo 1. Vamos dar uma lida aqui. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 7, 1. Amado, visto que temos nossas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí nós temos 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos lá. Não era bem esse texto que eu queria ler. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos ver aqui se a gente consegue ler essa passagem. Vamos lá. A gente acabou lendo essa passagem, né? Então vamos partir para outra. Vamos lá. Depois vocês leem Hebreus 10, 10 e até o versículo 14. Ora, oração pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus também ele nos ensina a orar. Vamos lá. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Espera aí. Acho que essa parte aqui eu esqueci de colocar. Romanos 8, 8. Vamos lá. Mas eu vou colocar aqui para a gente dar uma lida, tá? Vamos lá, gente. Não podemos perder essa passagem que ela é importante. Romanos 8, 26, 27 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo ele intercede por nós, ele nos ensina, nos ajuda a orar. Aí nós temos depois para você confirmar Efésios 6, 18, Judas versículo 20, Zacarias 12, 10, 1 Coríntios 14, do versículo 14 ao 15. Então, este trabalho do Espírito Santo em nós nos confere uma oração mais eficaz, onde o nosso momento íntimo com Deus é direcionado pelo Espírito Santo, que nos ajuda a sermos ouvidos por Deus e aí nos ajuda a nos expressar melhor diante dele, com a oração que é alinhada com o seu propósito e vontade, com o fim de alcançarmos respostas de nossas orações e maior intimidade com Deus. Esse é o propósito do Espírito de Deus, nos ajudar na oração. Aí nós vamos encerrar com selo e penhor. O Espírito de Deus é selo e é penhor. Por que o Espírito de Deus ele é selo? Ele é selo porque o selo, na antiguidade, quando os reis selavam um decreto com o seu anel, ficava tudo decretado, ordenado, e aquela ordem tinha que ser cumprida. E o selo também era um sinal de propriedade, não é? E nós temos o penhor por quê? O penhor porque aquela propriedade ela estava guardada, depositada para aquele senhor ali que era dono daquela propriedade. Então o Espírito de Deus ele é selo, porque ele está em nossas vidas como selo de Deus, que garante que somos propriedade de Deus, e ele é o penhor porque ele confere, ele confirma nós como sendo propriedade penhorada de Deus, para sermos levados por Deus a qualquer momento. Então vamos ler aqui algumas passagens. 2 Coríntios 1, 22. Quero que você leia comigo. Vamos lá? 2 Coríntios 1, 22 diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Vamos ver só mais uma passagem para a gente encerrar essa aula. 2 Coríntios 5, 5, para nós encerrarmos. Vamos lá? Para no próximo, a gente depois ver o encerramento dessa aula no próximo vídeo, que será o vídeo 8. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 5 diz assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Então, Deus te abençoe. Finalizamos aqui a nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 2.
com o assunto pneumatologia. O 8º vídeo nós vamos falar da paracletologia, que é outra parte da doutrina do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês e bons estudos.